nos governos anteriores do PT, no governo do Lula e da Dilma, né, ocorreram várias omissões quanto aos direitos dos indígenas. Né? Um documento de 2012 do Observatório de Investimentos da Amazônia, nesse documento o professor Ricardo Verdun identificou 43 obras de infraestrutura do PAC nos eixos de transporte e energia que já impactavam ou iriam impactar os povos indígenas da Amazônia. Restaria aos indígenas apenas negociar ações mitigadoras e compensatórias. Agora, em junho de 2012, no governo da presidente Dilma, foi instituída, por decreto presidencial, a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas, a PNEGAT, né, que garantia aos povos indígenas participação ativa na governança e nas tomadas de decisão referentes à implementação dessa política. Da forma que eu vejo, a PNEGAT representou um efetivo avanço na política indigenista do PT, por ter sido baseada em amplo processo de consulta. Em 2016, foi publicado o Plano de Implementação da PNEGAT, elaborado por um comitê gestor, composto paritariamente por representantes de órgãos governamentais e representantes indígenas. Mas veio os governos Temer e Bolsonaro e ocorreram atrasos na obtenção das metas pretendidas. Segundo lideranças indígenas, mais de 150 projetos de gestão que vinham sendo desenvolvidos nos últimos 10 anos se encontram parados, em grande parte por falta de recursos orçamentários. Aí eu pergunto a você, Rafael, como é que foi abordado no livro essa questão da autonomia dos povos indígenas em relação a decisões que afetem seu modo de vida e seus territórios? Eu vi que tem um capítulo do professor Paul Little, que ele estuda essa parte da gestão territorial em terras indígenas já há bastante tempo. Né? Seria ele o único que fez a abordagem ou também ocorreram outras abordagens sobre esse assunto? Não, tem várias abordagens. Quer dizer, o professor Paul Little é um grande amigo e evidentemente, uma grande autoridade no tema, né? Um professor aposentado da UNB, que pesquisa a Amazônia há mais de 30 anos, né, como antropólogo, conhece muito bem a região, mas tem outros antropólogos também, o professor João Pacheco, que é um dos grandes antropólogos brasileiros também, de novo, lideranças indígenas. A gente entrevistou a Sônia Guajajara, né, uma pessoa que tem desempenhado um papel fundamental na questão indígena, na questão ambiental no Brasil nos últimos tempos. Eu queria falar um pouco mais sobre isso. Quer dizer, eu acho que, sim, o artigo do capítulo do professor Paul Little demonstra um pouco esses avanços, né, dessa formulação de políticas públicas liderada nos governos anteriores ao desmonte, né, das políticas públicas democráticas no Brasil dos últimos anos, mas também aponta, né, limitações desse processo e, como disse o nosso papel, né, como estudiosos, e eu acho também uma diferença entre, muitas vezes, as agências que foram criadas, mas que não tiveram chance, de fato, de ser implementadas, seja pelo que houve no Brasil nos últimos tempos, né, retrocesso político, institucional, mas também no sentido de uma certa distância entre instituições de deliberação muito necessárias, essenciais, e, de fato, lá na frente, né, a implementação de políticas. Eu acho que parte disso é essa questão de não haver uma maneira mais transversal, que é o termo que se usa muito hoje, né, de pensar a questão ambiental. O que eu estou querendo dizer com isso? Você pode até ter espaços onde algumas lideranças indígenas pudessem ter se expressado melhor a sua visão para a região, ou para a questão indígena, né? Mas, ao mesmo tempo, existem outros ministérios implementando outros projetos, por exemplo, a construção de barragens, né, Belo Monte, no caso, onde o que foi discutido lá num outro fórum setorial não está chegando lá para poder ser levado em consideração por outros ministérios agindo. Então, por isso que você tem que lidar a questão ambiental e a questão amazônica. Eu acho que o Brasil passa pela Amazônia necessariamente, seja na sua política de desenvolvimento, seja na sua política democrática, né, como sociedade, seja na questão ambiental, obviamente. A questão ambiental tem que estar ligada em todas as atuações do Ministério, seja combate à fome, seja a mina de energia. Porque, senão, você continua tendo essa coisa meio esquizofrênica. Você tem boas formulações de políticas no Ministério, esperamos que exista, né? Indígena, mais o Ministério que está envolvido no interior ou de energia não vai estar, de fato, sendo impactado por isso, né? Então, você precisa ter essa consciência e formas de repensar um pouco a atuação interagências públicas, né, onde essas questões ambientais, sociais, indígenas também, no caso, né, estejam perpassando por todos eles.
né? Então, a gente tem outros capítulos por outras pessoas, né, artistas e tal, que falam também de questões indígenas diretamente ligados a essas questões, embora não necessariamente do ponto de vista esse burocrático. Mas eu acho isso, quer dizer, eu acho que mesmo agora que a gente está tentando reconstruir essas agências, reavivarmos, retomarmos projetos que estavam em andamento promissores anteriormente, mas já que há de alguma maneira, né? Infelizmente, temos a oportunidade agora, a necessidade de reconstrução, façamos melhor. É como assim, você tinha uma casa e você já tinha alguns problemas, né, que você não gostava muito daquela parede no meio da sala e foi destruída pelo vendaval. Então, vai ter que reconstruir. Então, já reconstrói sem aquela parede, né? Reconstrói melhor. É um pouco essa a metáfora, né? Ou seja, a gente tem a oportunidade aí, a necessidade, eu diria, de pensarmos de uma maneira um pouco mais criativa. E eu acho, inclusive, quer dizer a questão aí da Sônia, das mulheres indígenas, que já há uma consciência maior, inclusive aí no PT, ou pelo menos o Lula tem dito nos últimos tempos, né? A premência ambiental e a premência de reconhecer melhor o papel e buscar incluir melhor os atores, né, locais e indígenas de maneira especial, acho que ela é bem maior hoje do que 20 anos atrás, né, ou 15 anos atrás. E esperamos que isso, de fato, possa ser efetivado. Né? As mulheres indígenas, os indígenas em geral, mas especialmente as mulheres, o que é muito interessante, né? Temos que agradecê-las a elas todos os dias, desempenharam um papel fundamental na defesa da questão ambiental, da questão humana, né, a questão dos seus interesses como pessoas indígenas, mas também ambiental e democrática no país, na visibilidade internacional que elas trouxeram para essas lideranças, as mulheres em especial trouxeram nos últimos tempos. E precisamos reconhecer isso, lembrar, né, agradecer a elas e agradecer não só dizer obrigado, mas dizer, não, você vai fazer parte do processo de tomar decisão a partir de agora, né, de uma maneira direta, não só para mostrar, mas de uma maneira efetiva que, de fato, possa influenciar as políticas públicas. Peço audiência para dar os likes, se inscrever no canal da TV GGN e contribuir através da chave de Pix, jornalggn@gmail.com, do Superchat ou do Catarse.